Olá, é bom estarmos novamente juntos, dessa vez para gravar mais um vídeo de alquimia, o vídeo quinto, portanto, o último da série Alquimia Rubedo 1. Então, depois deste vídeo, entraremos no Rubedo 2. Este, portanto, é o último vídeo do Rubedo 1 e terá como título Conheça a Ti Mesmo, que nós sabemos que no final das contas é mostrar a verdade a respeito do homem. Nós estamos diante de um mundo que nos mostra a realidade. Esta é a realidade. Eu não posso ignorar a realidade, né? Isso que meus olhos estão vendo, os sons que meus ouvidos estão ouvindo, a temperatura e as coisas que tocam em mim, nos meus pés, nas minhas pernas, nos meus braços e mãos, em suma, estimulam o meu tato, né? Eu sinto, tudo é mandado para o cérebro através das células sensoras, né? E a vontade, que é o centro cerebral, inteligência, vontade, memória e sensibilidade. A sensibilidade avisa através da célula sensora e eu respondo pela vontade através da célula motora. Já mostramos a vocês isto, podemos mostrar de novo, nunca é demais, porque vocês terão que memorizar isto aqui. Então, sabemos a diferença entre uma célula sensora e uma célula motora. A diferença é que uma célula sensora, a célula sensora vem do corpo para o cérebro, para a coluna, e traz a informação dos meus olhos, dos meus sentidos. E a célula motora sai da coluna com a informação que a minha vontade deu para dar uma resposta a isto. Então, se uma formiga ou uma abelha picou o meu pé, isso imediatamente é comunicado à minha medula através de uma célula sensora, que aqui é a medula, que está protegida pela coluna vertebral, e recebendo esta comunicação na medula mesmo, eu tiro o pé e olho para o local, e aí a informação continua para o cérebro, através da medula, continua para o cérebro, e o cérebro decide qual é a ordem que vai dar através da célula motora. Mas o mais importante ainda é que existe diferença entre células voluntárias e células autônomas. Aqui nós temos uma célula voluntária, veja, está aqui, medula, célula voluntária sensora, célula voluntária motora. Aqui nós temos a medula e aqui nós temos uma célula que não pode ser classificada como célula voluntária, porque eu não tenho autonomia sobre ela. Ela faz meu coração bater, meus olhos baterem, meu intestino funcionar, e tudo isso que no meu corpo funciona que eu não sei, é ela quem faz. E como é que ela faz? Ela se liga a esse cordão verde que está aqui ao longo da coluna, tá vendo? Ela sai da medula, já dissemos isso a vocês, e aí na hora em que ela sai, que sai do mesmo jeito que essa, ela faz um gato. Ela comunica-se, ela liga-se ao sistema simpático, que é esse cordão verde, que ele tem autonomia, ele recebe ordens diretamente do córtex, não do córtex cerebral, do sistema límbico e do tronco encefálico. Esse gato faz com que ela não obedeça à minha vontade. Então eu não tenho poder de dizer como o meu intestino deve funcionar, como o meu coração deve bater, quantas pancadas ele deve dar, eu não sei quantas batidas nos meus olhos eu faço por minuto e assim adiante. Então, cerebelo, sistema límbico e tronco encefálico. Então, essa é uma coisa simples, vocês já devem estar completamente conscientes disto. Aqui está o cerebelo, aqui está o sistema límbico e aqui está o tronco encefálico. Aqui está o cérebro completo com as zonas
motoras, sensoras, e o resto é para o pensamento. Então, a maioria do cérebro, do córtex cerebral, é composto de células que pensam, e a minoria, um pedacinho dele, 26%, 27%, é de células que controlam o meu corpo, que cuidam do meu corpo segundo a minha vontade, porque as que cuidam do meu corpo, independentes da minha vontade, não ocupam lugar aqui, ocupam lugar aqui. A caverna do Batman, que é onde se aloja o sistema límbico, o cerebelo e o tronco encefálico, que aqui aparece só um pedacinho, mas mais adiante aparece um pedação. Aparece um pedação. E ele se emenda com a medula, que é aquela substância cinzenta, e aqui está uma célula, ela está saindo da medula e ligando-se a um órgão, a um nervo ou a qualquer coisa. Então, este é o cérebro biológico, físico, que nós podemos conceber através daquilo que a ciência, os médicos, os livros nos ensinam. Mas neste vídeo, nós já começamos no outro, nós vamos conhecer uma verdade a respeito de nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Então, a verdade vai ser conhecida a partir de um exercício que eu disse: deite-se confortavelmente, concentre-se, imaginando que as energias telúricas, as energias biônicas ou radiônicas, elas entram pelos pés, depois elas sobem e elas vêm fazendo esse zigue-zague até chegar na glândula hipófise ou pituitária. Quando elas chegam aqui, elas saem na respiração. Agora, isso foi o que eu tinha dito a vocês no vídeo anterior. Essa é a maneira mais simples. Conscientização dos canais energéticos, chamados nadis em sânscrito, chamados meridianos em chinês. Então, não esqueçam da conscientização respiratória. Então, vocês têm deitados que tomar consciência desse processo, que é simbolizado de maneiras muito simples, né? Aqui nós temos uma maneira de simbolizar este procedimento. É assim que ele acontece. Você não vê, mas pode apostar que ele está acontecendo agora. Então a energia entra. Eu não faço caso das energias nas pernas, só quando atinge meus testículos. E aqui as células do baço pâncreas, dos rins, desculpe, suprarrenais, baço pâncreas, aqui o timo, aqui a tiroide e paratiroide, e aqui a hipófise pituitária. Chegou ao fim. Quando chega aqui, então ela desce pelas narinas e é expelida pela respiração. Agora, hoje nós vamos acrescentar alguma coisa. Cada vez que uma célula, cada vez que as energias se cruzam e intercruzam, quando elas fazem esse cruzamento, que às vezes é representado pelo bastão o caduceu hermético, cada vez que elas fazem isto, então elas fazem isto em uma glândula, né? Elas fazem isto em uma glândula. Então, vocês deverão aproveitar e energizar esta glândula. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é tomar consciência que as energias correm pelo seu corpo. A segunda coisa é que em cada lugar onde elas se cruzam, elas têm uma glândula. Vocês terão que memorizar. Eu já mostrei a vocês antes, vou mostrar novamente.
vocês terão que memorizar o sistema glandular endócrino, porque agora vocês vão fazer um exercício que parece com aquele, mas não é aquele, né? Vocês vão memorizar onde estão as glândulas endócrinas. E a cada vez que vocês fizerem um exercício respiratório e aquela corrente entrar pelos seus pés, então vocês vão levar em conta que ela vai passar pelas glândulas endócrinas. E quando elas passarem pelas glândulas endócrinas, então vocês terão que imaginar os benefícios que ela estará causando em cada glândula. Então, terão que memorizar, terão que saber quais são as glândulas. Então, são os testículos no homem, os ovários na mulher, serão depois as suprarrenais, na altura dos rins, aproximadamente 3 dedos abaixo do umbigo, depois no timo, que fica um pouco acima do coração, né? E depois da garganta, tiroides e paratiroides, e assim sucessivamente vocês irão fazendo com que esta irradiação, que vai dando aquelas voltas, que vai fazendo aquele caminho da serpente, que elas passem pelas suas glândulas endócrinas. O caminho da serpente, ele tem uma finalidade. Por quê? Porque cada vez que ele chega em uma glândula, ele emite radiação. E então, essa radiação emitida por ele não fará sentido se não fizer bem ao teu corpo, ao teu organismo. Então, tá difícil de encontrar aqui a figurinha com as glândulas endócrinas. É uma mocinha, né, em pé, com as glândulas endócrinas, e acho que eu estou com dificuldade aqui de encontrar. Mas, de qualquer maneira, o que nós queremos é que você decore onde ficam as glândulas endócrinas, onde ficam os testículos no homem e onde ficam os ovários na mulher. Aí, quando a corrente telúrica fizer aquele nó, der aquela voltinha de serpente, metade indo para um lado e metade indo para outro, quando isso acontecer, você vai fazer com que a energia pare na glândula, porque cada parte do corpo, ó, aqui nós temos um raio-x com bário, sulfato de bário. Então você vê que aqui aparecem energias que não são simplesmente as células, as membranas intestinais. As membranas intestinais estão aqui, mas o resto do corpo está representado por uma cor verde. Geralmente poderia ser amarela, poderia ser. Então, o corpo etérico, o duplo, o nosso corpo energético, ele se distribui por todo o nosso corpo físico. E ao se distribuir pelo nosso corpo físico, ele vai se misturando com os nossos órgãos, com o nosso sangue, com todos os órgãos que nós temos, e vai constituir um outro corpo, que nós chamamos de duplo etérico. E esse segundo corpo é que tem que ser trabalhado. Ele é a realidade maior. É ele quem energiza, quem nos energiza, quem nos dá energias. Vocês não pensem que o que vocês comem é o que mantém vocês vivos. Não é assim. O que vocês comem já
funciona porque vocês têm as correntes telúricas que estão passando pelo seu corpo. Então, sem a corrente telúrica, é impossível. Aqui nós temos uma fotografia mostrando a corrente sanguínea. Pois bem, do mesmo jeito, os veios energéticos ou nadis se espalham por todo o corpo. Quando vocês estiverem respirando, pensem que isso estará acontecendo. Do mesmo jeito, se aqui eu tivesse o sistema nervoso, que aqui nós temos um pedacinho só dele, mas vamos mostrar a vocês. Esse esqueleto aqui está com uma síntese do sistema nervoso, e mais aqui o cérebro com as células motoras e sensoras, e o resto do cérebro todo é para pensar, para raciocinar. Então veja, sistema nervoso, canais que percorrem todo o corpo, aqui, sistema sanguíneo, canais que percorrem todo o corpo, aqui. Então, além desses dois sistemas que a gente pode ver, que a medicina pode mostrar, existem os nadis. Então, encontrei a figura finalmente, vou marcá-la para na próxima eu não ficar apagando o mico. Então está aqui uma moça em pé, aqui está os ovários, nos homens mais abaixo os testículos, depois nós temos os rins e em cima dos rins as suprarrenais, depois nós temos o baço pâncreas, depois nós temos o timo, depois nós temos a tiroide e paratiroide, depois nós temos a hipófise e o pituitário. Então, em cada uma dessas glândulas, as energias fazem aquela curva que nós mostramos aqui a vocês, né? Em cada glândula, essa curva só se faz, ó, o nó da curva é na glândula. E quando isto acontece, a glândula produz um fenômeno belíssimo, que eu vou procurar mostrar a vocês aqui. É um fenômeno maravilhoso, que é a irradiação da energia telúrica. Olha, é como se fosse um relâmpago. Eu tive o privilégio de ver esse efeito. Então sai de dentro do chakra, sai essas correntes energéticas que vão alimentar as nossas células, que vão alimentar a nossa aura, que vão alimentar os nossos órgãos, que vão alimentar o duplo etérico. Então, essa é a corrente invisível chamada Nadi, que como se fossem relâmpagos, elas, cada vez que há um nó daquele, então seria melhor colocar assim, cada vez que há uma nodulação daquelas, então ela emite essa energia, e é essa energia que nos dá a vitalidade, a força e a energia vital. Então, vamos aproveitar e aqui nós temos o duplo etérico visto de fora, né? Já dissemos, o duplo etérico visto de fora. Eu tenho 3 corpos que vocês já conhecem. O físico, que eu estou aqui sendo visto por vocês, o duplo etérico, que é este aqui, e aqui nós temos em cima dele, né, como se fossem flores, né, os chakras, que são a comunicação dele com o corpo astral inferior. A energia vem de Deus, passa por cada corpo que está externo, então é uma sucessão, é como se nós fôssemos uma cebola.
as camadas da cebola externa são atingidas primeiro pela energia, pelo fluxo de energia, vida, paz e amor. E aí, o penúltimo, digamos assim, é o duplo etérico, mas eu aqui estou me colocando fora do duplo etérico. Eu estou me colocando no astral inferior, que eu não vou descrever para vocês. E olhando daqui para o corpo duplo, etérico, a partir do corpo astral inferior, eu estou vendo isto. E cada vez que há uma bola dessas, que é um chakra, então não vamos explorar isso daqui, é porque há simultaneamente um entrecruzamento das energias. Simples, vocês vão imaginar isto acontecendo. Aqui já está um chakra, aqui também está um chakra, mas agora o mais importante. Esse chakra, na verdade, é como se fosse um alfinete, um pino, que eu empurro no duplo. Eu estou de fora, eu estou no corpo astral inferior. Então, cada chakra recebe do corpo astral inferior a energia vital, a energia celeste que vem do Pai, do poderoso, todo-poderoso Criador de todas as esferas. Eu não vou dizer como é que é, e está a uma distância de 1 polegada do meu corpo físico. Então, o duplo etérico está a 1 polegada do meu corpo físico. Isto aqui, meu corpo físico está dentro, e cada uma dessas flores são, na verdade, como se fossem pinos, alfinetes de cabeça grande, que estão no duplo etérico e que recebem as energias do corpo astral inferior, levando para dentro dele, né, atravessa a camada de 1 polegada, cerca de 4 centímetros, e entra no corpo físico. Entra no corpo físico. E agora, a partir daí, é que nós vamos mostrar a você quão belo é o conhecimento de si mesmo. Entrando no corpo físico, as energias dos chakras vai passar pelas glândulas. Agora está marcado. Vai passar pelas glândulas, e nós já dissemos a vocês, do lado de cada glândula há um chakra, forma-se um chakra, porque a glândula tem um plexo, uma célula ganglionar. Então, essa tríade, o plexo, que é um galho nervoso, a célula ganglionar, que sai do sistema simpático, é aquela célula que eu não controlo, que faz aquele gato com o sistema simpático, e a glândula, os três juntos vão fazer com que aconteça os disparos de energia vital, que acontecem assim, para dentro do corpo, irradiando energia para mim, no meu corpo todo. Vocês podem ter certeza que isso está acontecendo a cada chakra. Portanto, em cada uma das glândulas, vocês podem parar, imaginem, portanto, a energia entrando. Quando chega nos testículos, então, imaginem que no chakra dos testículos, que aqui é colocado aqui embaixo, que aqui é colocado aqui embaixo, então, neste chakra, irradia-se essa corrente energética de energia vital que vai atingir todos os meus órgãos. Você pode imaginar mais ou menos na altura dos testículos, do baixo ventre, quais são os órgãos que você quer energizar. A bexiga, os ureteres, o pênis, né, o canal urinário, e aí você pode imaginar e dar saúde,
porque isso é energia vital, isso é energia de vida, isso vem de Deus. E aí vamos subindo. Vamos supor agora que nós estamos nas glândulas suprarrenais. Aqui, então nós estamos aqui nas suprarrenais. E aqui nas suprarrenais, quando a energia chegar aqui, representado nessa figura pelo chakra que eles dão o nome de Manipura, e nessa figura ele está aqui. Então o alfinetinho entra no duplo etérico, atravessa o espaço, o pequenino espaço de 4 centímetros, 1 polegada, e entra no meu corpo físico. Então o meu duplo está aqui. Já mostrei a vocês, o meu duplo está me cercando. É como se fosse aqui. Aqui está o duplo, aqui está a aura. Então o chakra não tem nada a ver com a aura, entra pelos pés do duplo e vai percorrendo ele todo e vai alfinetando ele completamente, como nós mostramos a vocês. E cada alfinete desses, que nós vamos mostrar mais claramente, cada alfinete desses percorre esse pedaço, esse espaço. É mais ou menos assim, mas não é exatamente assim. Esse pedúnculo é maior, então, e ele não fica virado para baixo. Esse disco é exatamente o que nós mostramos aqui, nesta figura. Este disco são essas rodas coloridas. Então, e essas rodas coloridas são este disco, portanto, eles estão no sentido de fora para dentro e eles entram, a minha aura está por fora, e eles entram, mesma figura, eles entram, passam pelo espaço de 1 polegada, 4 centímetros, e aí entram no meu corpo biológico. Vão ao encontro da mesma coisa que eu tinha no corpo, biologicamente, que eu tinha no corpo duplo etérico. Eles vão em busca, no caso estamos nas suprarrenais, lembram? Nós dissemos a vocês que nós estaríamos agora nas glândulas suprarrenais. Então, ele deu uma paradinha nas suprarrenais, que estão demonstradas aqui. Você vai imaginar bastante. Então, aqui tem a glândula suprarrenal, aqui tem uma ramificação nervosa chamada plexo, e aqui tem uma célula ganglionar que sai diretamente da medula para constituir essa tríade. E aí vai acontecer que as energias biônicas, energias da vida, elas vão irradiar, criar esse tipo de irradiação eletromagnética que vão atingir os meus órgãos, as minhas células, cada órgão do meu corpo, e vão me dar vida, vitalidade. Vão atingir, vão chegar até o DNA. Elas vão chegar até o DNA. Aquela energia vai chegar até o DNA. Então ela entra profundamente, ela vai para a medula e ela vai chegar até o DNA. Então o processo é relativamente simples, não é tão complicado, mas tem que ser bem compreendido. Então, de novo, recebo as energias pelos dedos dos meus pés.
elas passam pelas minhas pernas, pelos meus joelhos, pelas minhas coxas, e quando chegam nos meus testículos, então elas começam a se entrecruzarem, porque os testículos são glândulas e elas têm plexos e elas têm células ganglionares, portanto elas formam um chakra. Ao formar esse chakra, então ela cria um tipo de alfinete grande que entra no meu duplo etérico, que percorre o espaço de 4 centímetros, que eu estou colocando aqui como uma polegada, e entra no meu corpo, atingindo as células biológicas, atingindo o equivalente ao que estava no meu duplo etérico, os meus rins e as minhas as suprarrenais, e vai se irradiar por todo o meu corpo. Isto me mantém vivo, isto me dá vitalidade, isto me dá energia. Através deste processo, eu posso fortalecer a minha aura. A minha aura é consequência desse processo. Então, aqui está ela aberta, qualquer energia pode entrar, mas isto não é bom. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho de endurecer a minha aura. Eu tenho que tornar a minha aura dura como a casca de um ovo. Esse ovo está mostrado ali. Deixa eu ver se eu consigo sobrepor as duas figuras. Tá vendo? Este ovo é este teste oval que cerca o duplo etérico. Meu corpo físico está aqui dentro. E então a aura pode ficar dura como a casca de um ovo aqui, ou pode ficar, vamos dizer assim, permeável, como está aqui. Se ela ficar permeável, todas as energias do meio ambiente entram e podem me causar doenças e me fazer mal. Logo, o correto é eu ter a capacidade de endurecer a aura. Do mesmo modo como eu tenho a capacidade de receber esse alfinete aqui, como se fosse um chakra, e ele atravessa o corpo e vai até a minha coluna vertebral, assim também nós, do mesmo jeito, nós teremos que fazer com que as energias, na cabeça é diferente, não vamos pegar a cabeça agora. Então, da mesma maneira, eu vou pegar a eu vou querer que a aura, tá vendo? Olha o que é que causa a irradiação daqueles relâmpagos nos meus órgãos. Eles saindo do chakra já do duplo etérico, ele entra no meu corpo físico e aquele relâmpago cria essa complexidade energética ao redor de qualquer órgão. Então, aqui nós temos a figura que eu quero mostrar para vocês. Então, tudo isto acontece aqui dentro. Aqui já é o meu corpo físico. Cada uma dessas rosas, dessas flores, é um chakra. Então, quando ele entra no meu corpo biológico, ele vai procurar a glândula, o plexo e a célula ganglionar, em qualquer lugar. E ele vai encontrar. E ele vai se aprofundar, vai energizar os meus órgãos, e ele vai até a coluna vertebral, na medula. E a partir da medula, ele leva a informação dele para o cérebro.
Então, o final de tudo, o destino de tudo é o Senhor Cérebro. Então, isso já é o meu corpo biológico, simplificado, porque não dá para colocar tudo, mas é aqui que vai acontecer o grande benefício. As células, os órgãos, os veios sanguíneos, o sistema nervoso, todos eles recebem aquele relâmpago maravilhoso que nós mostramos para vocês e pudemos provar isso já cientificamente. Lembra vocês que, olha, aqui, né, como é que a energia radiônica está nas pontas dos dedos de duas pessoas. Já vimos que por trás da forma do corpo, se nós cortarmos um pedaço do corpo, nós encontramos o duplo etérico fica completo, ele não se modifica. E já vimos então que, enfim, se vocês quiserem, vocês podem beneficiar cada parte do seu corpo. É só você, quando chegar em um daqueles nódulos, quando chegar naqueles momentos em que o chakra fez aquele serpenteamento, você vai até o órgão que você quer beneficiar. Então vamos supor que você tem um problema digestivo. Então você vai fazer o exercício, você vai deitar, vai imaginar o processo de recepção das energias telúricas pelas pernas, pelos joelhos, depois pela virilha, encontram os testículos, começa o entrecruzamento dos chakras, e esse entrecruzamento eu vou levando até chegar o estômago, está aqui, junto com o baço pâncreas. Então, aí, olha o que é que eu faço. Quando chegar aqui, na região do estômago, eu simplesmente imagino, mais nada. Eu simplesmente imagino que aquela corrente de relâmpagos que nós mostramos aqui a vocês, maravilhosas, essa corrente de relâmpagos aqui, ela atinge o meu estômago. Eu curei um pré-câncer fazendo esse exercício no estômago exatamente, né? Hoje eu tenho uma gastrite apenas, mas eu tinha um pré-câncer, e através deste exercício esses relâmpagos então entraram nas mucosas e curaram o meu pré-câncer. Então, então vocês veem quanto benefício a gente pode oferir se a gente quiser, basta querer. E a cada glândula e a cada momento do processo, aqui nós mostramos a vocês lagartas, olha só, tá vendo? Como elas também têm o corpo etérico, e como esse corpo etérico é luminescente, tá? Então, nós também somos assim. E essa energia do corpo etérico, ela é vitalizada, renovada, fortalecida pela corrente biônica, energia tectônica, psicobioenergética. Então, curem o órgão que vocês quiserem. Querem nos olhos? Então, quando chegarem aqui na glândula hipófise ou pituitária, quando acontecer de se formar o chakra no duplo etérico, empurra-se o alfinetezinho que vai entrar pelo duplo etérico, vencer o espaço vazio de 4 centímetros, entrar até o meu corpo físico, e quando chegar no meu corpo físico, vai emitir essa radiação. Vocês podem tranquilamente, é só querer,
ter uma noção, tem que estudar, né? Na verdade, o ideal seria estudar. Aqui foi feito um erro, né? Corpo pituitário está apontando para o tronco encefálico e a medula oblongada está apontando para a pituitária. A pituitária é essa glândula aqui. Então, a pituitária está errado aqui, né? Então, a pituitária, essa glândula, fica mais ou menos na raiz do nariz. Quando chegar aqui, que as energias começarem a irradiar aqueles relâmpagos energéticos, aí vocês podem imaginar esses relâmpagos indo para os seus olhos, para o seu nariz, para os seus ouvidos, para a sua boca, porque a partir dessa glândula ele se irradia para todos os órgãos desta região. E você vai curar-se de doenças, porque o órgão vai ficar, cada olho vai ficar envolvido por esse nó, por esse novelo de energias curativas e vitais. Não é simples? Então vocês podem assim modificar o seu corpo biológico todo, completo. E não temos mais dúvida. A ciência já nos mostra. Aqui nós temos uma ameba tirada o raio-x, né, no microscópio e colocada a solução de fosfato de bário, então você vê a ameba no seu corpo energético. Ela não é assim fisicamente, mas você verá assim, porque esta é a realidade, é a verdade. Isto é uma ameba. E aqui ela está recebendo, do mesmo jeito que nós, como a natureza quer que seja, as energias vitais que também estão dando a ela, coitadinha, ela também é filha de Deus, está vitalizando ela, né, e dando a ela as energias vitais. Então, isso vai para cada célula, representada aqui por dispositivos extremamente complexos que eu não vou analisar. Aqui seria uma célula e aqui uma mitocôndria, mas não vamos chegar a isso, senão vocês vão ficar apavorados e vão dizer, e quando chegar no rubedo eu vou pirar. Não, não vai acontecer isso. Então, tudo depende das correntes tectônicas que vão, como eu disse a vocês, até o DNA. Isso é uma galinha que foi produzida, um erro da natureza. Veja, ela não tem pelo no pescoço, nem aqui. Então a natureza aqui errou, o DNA dela não trabalhou como devia e ela saiu assim errada. Então seus órgãos poderão funcionar errado. Eu tive um pré-câncer no estômago, que hoje é simplesmente uma gastrite. Então, toda a cadeia do DNA é afetada pelas energias biônicas, biopsíquico-energéticas, aqueles relâmpagos que nós mostramos a vocês. E o que é que vocês têm que fazer? Confiar nisto, fazer o exercício e pronto. E deixar que o resto aconteça pela própria natureza. Isto que acontece numa tempestade no céu, acontece dentro do nosso corpo biológico, mas para alimentar as energias do nosso duplo etérico. Então, vocês já estão capazes de endurecer o ovo áurico e vocês já têm condições de saber que há um grande equívoco. A gente vê o mundo de uma maneira e pensa que esse mundo é o real, mas o mundo real não é este. É este aqui. Você é isto. Tat Tivam Asi. Você é isto. Esta é a sua verdade. Na medida em que você descobrir isto, trabalhar isto, você então vai perceber que o seu corpo físico vai ter
energias extremamente belas. Aqui nós temos um abraço tântrico e, olhado de fora, um homem e uma mulher se abraçam aqui numa cópula, mas olhado de dentro, aquele abraço é, na verdade, isto. Aqui nós temos, portanto, as energias da aura, por isso que vai além dos corpos, a silhueta dos corpos. Lá dentro nós temos os órgãos, nós temos o sistema nervoso, os veios do sistema nervoso, os veios do sistema sanguíneo e os veios energéticos. Não pensem que você é menos do que isso, porque você estará errado, você estará enganado. Então, como é o seu cérebro real? Assim. Este é o seu cérebro quando você puder vê-lo, puder senti-lo na verdade. Uma árvore de veios energéticos que funcionarão maravilhosamente bem, integrando o córtex cerebral, o sistema límbico e o tronco encefálico. E quando você estiver sentado fazendo exercícios de yoga, como é que é o campo que está em torno de você? Assim, olha, a silhueta do corpo físico está lá dentro, a da aura está aqui você vê, está vendo a oval, a linha da oval da aura, e o duplo etérico excede a aura. Então, esta é a realidade, esta é a verdade, isto é você, o resto é ilusão. Maya, como dizem na Índia. Muito obrigado pela atenção que vocês deram à nossa instrução. E vamos agora nos encontrar, aqui é o caduceu hermético, o cruzamento das energias. Lembre-se, em cada ponto em que a energia se cruza, vai acontecer o relâmpago vital. E aí você vai aproveitar e dirigir esse relâmpago para os órgãos que você quer curar. É muito simples. Para que você tenha saúde, para que você tenha vitalidade, né? Para que você possa, enfim, viver uma vida em plenitude. Tá? Então, espero que eu tenha conseguido me fazer claro. Teria muitas coisas mais para mostrar, mas o tempo não é suficiente. Essa foi a última aula do Albedo 1, que será chamada quinta, e na próxima, desculpa, o Rubedo, e será na próxima, nossa aula será sobre o Rubedo 2. Aí nós iremos ao cérebro, que precisará um pouco mais de atenção. Mas não se preocupem, a simplicidade é a mesma. Vejam o vídeo, deem o seu like, a mãozinha é importante, tá? Façam um comentário se você gostou e inscreva-se no meu canal. E até a próxima.